Olá, você já viu essas histórias que uma pessoa deixa uma herança gorda, uma herança grande, para um bicho, um gato, por exemplo, um cachorro? Isso acontece, né? Muitas vezes grandes fortunas acabam sendo deixadas para animais, a pessoa ou não tinha família ou não gostava da família. Mas nem sempre as heranças são heranças em dinheiro. Existem outros tipos de herança, né? Existem heranças filosóficas, existem heranças culturais, tem muitos tipos de herança. Mas existe um tipo de herança que tem a ver com o assunto que a gente vem tratando aqui na carta de Paulo aos Romanos, o assunto da justificação e a questão das promessas que foram feitas para Abraão, que é o personagem aqui desse capítulo 4 da carta aos Romanos, e que Paulo aqui cita como exemplo dessa justificação. Afinal, o grande patriarca, o originador do povo hebreu, do povo israelita, ele é um exemplo não de alguém que fez alguma coisa para ser justificado, mas é alguém que foi justificado através da sua fé. E ele recebeu promessas, ele teve fé nas promessas de Deus e nesse âmbito dessa fé nas promessas que ele realmente foi justificado. Paulo vai agora trazer um pouquinho mais sobre essa questão das promessas, dos herdeiros dessas promessas. Afinal, quem são os herdeiros dessas promessas que Deus fez para Abraão? É isso que nós vamos ver então na leitura que segue hoje na carta. Então, prosseguindo aqui, capítulo 4 de Romanos, a partir do versículo 13, e nós vamos ler até o versículo 17. Não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Quem são os herdeiros da promessa? Vamos ver como é que funciona a promessa de acordo com aquilo que Paulo tá nos trazendo aqui. Então é importante ver em relação à lei, ele traça aqui paralelos, né? A promessa em relação à lei e a promessa em relação à graça. Será que as promessas elas estão relacionadas com a lei ou com a graça? Essa que é a questão que nós temos que decidir. Afinal, se é pela lei, então temos que cumprir a lei, teríamos que cumprir a lei. Se é pela graça, a via de ter acesso a essas promessas é outra, é diferente. Então, Paulo ele traz aqui que, na verdade, ele está repetindo, ele está reforçando o que ele já disse anteriormente, nós já vimos aqui nas passagens anteriores, na passagem anterior, que Abraão ele foi justificado pela sua fé, e foi antes da circuncisão, não foi com base em qualquer mérito seu, mas foi com base na sua fé exclusivamente. Agora ele está dizendo assim, bom, então foi antes da lei, não foi mediante a lei. E isso nos leva a pensar no seguinte, Paulo ele mostra aqui que a lei, na verdade, se fosse levada em consideração, teria um problema, porque ele diz, olha, a lei, ela suscita a ira,
A lei, ela leva à ira, ou seja, a lei ela apenas vai mostrar que o homem é merecedor da ira de Deus, o homem não tem como cumprir a lei. A lei apenas mostra o quão merecedor da ira ele é. Então, isso, se fosse esse o critério, isso invalidaria totalmente a promessa. A promessa não teria como ser cumprida. Como é que Deus ia prometer uma coisa que o homem jamais teria como cumprir? Então, ele promete, mas chega no fim e diz: olha, prometi, mas não vou te dar porque você não tem como pagar. Mas a gente já viu na passagem anterior que Abraão foi justificado de forma gratuita, pela graça. Então esse não é o processo. Veja, existe uma questão de tempo aqui, né? Existe uma questão de âmbito. A promessa foi dada num âmbito diferente e num tempo anterior à lei. Uh, e a promessa ela foi dada com um propósito diferente. Se a lei tem o propósito de apontar o pecado, de mostrar o pecado para o homem, de mostrar como o homem é pecador, e se houvesse esse vínculo, invalidaria a promessa, obviamente a promessa não tem a ver com isso. Então a gente vai verificar a ideia, como é que Paulo ele vai progredindo na ideia aqui, vai nos mostrando que na verdade não é assim que funciona. Muita gente tenta sempre, até hoje, dentro das várias vertentes aí, que vamos chamar assim de vertentes que são originadas da Bíblia, né? Aí você tem tanto o judaísmo quanto muitos segmentos cristãos que a gente tem até hoje. E existe, infelizmente, a tendência em muitos ensinos, em muitas doutrinas, não é só uma tendência, na verdade é uma doutrina, é uma afirmação de que não é possível que seja só pela graça. Não é possível que uma pessoa possa alcançar as promessas, que ser um herdeiro das promessas de forma gratuita. Mas se você vincular com a lei, você está sendo incorreto. Paulo está fazendo uma demonstração em relação a isso, porque tem a ver com o propósito e tem a ver com a forma como Abraão foi justificado. Ele não foi justificado pela lei e jamais poderia sê-lo, né? Então temos que tomar isso como base. Ele está trazendo aqui um grande exemplo, ele está trazendo algo que era familiar ali, aqueles que eram os principais na época, os principais defensores de uma justificação por meio das obras, por meio do cumprimento hipotético, né, suposto cumprimento da lei e muitas vezes até além disso, né, não só a lei, mas regras inventadas aí, criadas pelos homens. Mas acontece que nós temos que ver a promessa em relação à graça. Isso é o que realmente importa. Hoje eu vou fazer aqui um acréscimo, né? A gente sabe que temos como parâmetro, como critério, a forma expositiva de abordar o texto bíblico, ou seja, a gente vai no texto, permanece no texto, e eventualmente fazemos algumas referências a pontos da escritura, como Gênesis, por exemplo, a gente é obrigado a fazer isso quando fala de Abraão, né? Mas normalmente eu não fico citando muitos textos, não fico fazendo saindo do texto, trazendo grandes textos, outros textos, para que muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, do texto principal e com isso deixa de ser uma abordagem expositiva. Porém, a abordagem expositiva ela comporta textos paralelos, textos que nos ajudam. É o caso do texto que nós vamos ver hoje, que vai nos ajudar muito naquilo que Paulo está trazendo aqui. Esse texto está lá em Gálatas, no capítulo 3. Então, na verdade, é preciso a gente só fazer uma pequena observação aqui. Essa carta de Paulo aos Gálatas ela foi escrita
um bom tempo antes, né, de Romanos. Na verdade, foi a primeira carta que Paulo escreveu. E, enfim, é uma carta que trata muito desse assunto, né, da lei e tudo mais em relação à graça. Mas o que nos interessa hoje, particularmente, são os versículos 13 a 19, aqui do capítulo 3 de Gálatas. Preste atenção, veja. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto: a lei, que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. A herança que é mediante a promessa, ela tem um caráter espiritual. É claro que promessas foram feitas a Abraão no sentido de um povo específico, uma nação, território, tudo isso a gente já sabe, mas Paulo aqui ele está focado naquilo que é mais importante, naquilo que mais interessa. Na verdade, a herança são as próprias pessoas, as pessoas que se tornariam os herdeiros da promessa. Que promessa? Promessa de terra, de propriedade. Todo mundo que tem a mesma fé que Abraão vai morar em Israel e vai tomar posse lá da terra, etc. Não, não é nada disso. O que Paulo está se referindo aqui, e a gente tem que se reportar esse texto de Gálatas que acabamos de ler, é a questão da herança espiritual, e ela aplica-se a todos os que creram. O que Paulo está explicando aqui é que quando a promessa foi feita, ela não foi feita para que se entendesse num sentido simplesmente nacional, no sentido simplesmente étnico, no sentido de uma raça simplesmente. Ele está falando aqui que quando foi usado a palavra original lá, ela tem a ver com semente. Né? A palavra que foi traduzida por descendentes ou descendente, na verdade, é uma palavra que quer dizer semente. A promessa foi feita à semente, e Jesus Cristo é essa semente. Ele é um descendente de Abraão. Aliás, ele é o descendente em quem as promessas, com quem as promessas estão vinculadas. Elas convergem para Jesus Cristo, e de Jesus Cristo, sim, então ela se propaga através do Evangelho, através da fé em Jesus, para todos os povos, para todas as nações, e assim Abraão se torna o pai de muitas nações, e não apenas de uma nação. É sobre isso que Paulo está falando. Abraão creu nesse Deus que cria, esse Deus que dá vida aos mortos. Ele fala aqui no versículo 17, ele é o nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Essa descendência toda, nós que cremos em Jesus hoje, essa descendência espiritual, essa herança espiritual, ela
não tinha uma hipótese humana de ser prevista nos tempos de Abraão, há tanto tempo atrás. Somente o Deus que traz os mortos à vida novamente. Aliás, a gente sabe que o próprio Abraão passou por essa experiência em relação ao seu filho Isaac, não que ele tenha morrido, né? Mas o texto do Novo Testamento nos diz que ele é como se ele tivesse recobrado Isaac dentre os mortos, porque na verdade foi a intervenção de Deus ali livrando. E a gente vai, no finalzinho do capítulo, vamos falar um pouco mais sobre isso, especificamente dessa questão do nascimento de Isaac e tudo mais. Mas o Deus que dá vida aos mortos e o Deus que traz as coisas à existência, as coisas que não existem como se existissem. O Deus que decreta o futuro. O Deus que diz, olha, isso vai acontecer e Ele mesmo faz com que essas coisas se concretizem, se materializem. Somente esse Deus é que pode fazer essas coisas e somente a fé nesse Deus é que justifica. Nada menos do que isso. Quando o seu Deus é um Deus menor do que isso, quando o seu Deus é um Deus que não tem esse poder, não tem essa soberania, não tem essa graça, não tem essa ação, não é uma fé que salva, não é uma fé que justifica. Mas, como Paulo está dizendo, todos aqueles que depositam a fé nesse Deus, o Deus que faz essas coisas, que pode fazer e faz, sim, essa pessoa é realmente um herdeiro. A promessa da justificação, ela está totalmente vinculada à graça. Se você ainda está, me desculpa usar aqui a expressão preso, mas se você ainda está preso a qualquer sistema que mantém você vinculado a um tipo de obediência, seja lá a qualquer coisa, para se sentir seguro em relação a Deus, para se sentir seguro em relação à sua justificação, a ser alguém inocente diante de Deus, a ser alguém justificado diante de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, as escrituras do Antigo e do Novo Testamento, elas não dão base para nós pensarmos assim. A base das escrituras é justificação única e exclusivamente pela graça. O que nós temos que fazer é seguir o exemplo de Abraão. No caso hoje, crer no Deus das escrituras, crer nesse Deus que traz os mortos à vida, esse Deus que traz as coisas que não existem como se existissem, esse Deus, crer nesse Deus hoje significa crer no descendente de Abraão, que é Jesus Cristo, por meio de quem todos somos abençoados, todos somos justificados, todos os que cremos, evidentemente. Se você já é alguém justificado, se você já é alguém que tem plena convicção da sua declaração de inocência dada por Deus, é seu dever proclamar um evangelho livre de qualquer tipo de legalismo que acrescente, que tente acrescentar qualquer coisa, tente impor fardos às pessoas para que elas sejam salvas. Veja, a carta aos Romanos ainda vai falar sobre vida cristã e sobre o que é ser um cristão, como é a vida de um cristão. Isso não significa que o cristão vá viver de qualquer maneira, vai viver sem nenhum senso de obediência a Deus. Não é sobre isso que estamos falando sobre a justificação. O Evangelho ele não pode impor às pessoas condições para que elas sejam salvas, a não ser crer. Crer de forma genuína, crer sabendo-se pecador, sabendo-se necessitado dessa graça de Deus. Então que você que já tem essa fé, que já conhece essa justificação, que Deus te abençoe na propagação de um evangelho puro, simples, genuíno, que realmente leva as pessoas até Deus por meio de Jesus Cristo. Na próxima semana, nós vamos terminar, Paulo que vai terminar, né,
a sua fala sobre Abraão, ele não vai sair totalmente da ideia aqui do texto, mas ele vai encerrar essa parte, né, encerrando o capítulo aí, falando um pouco mais sobre especificamente como é que foram essas promessas, como Abraão lidou ali com a questão de que foi prometido, em primeiro lugar, um filho para ele. Afinal, uma descendência começa com um filho. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo muito tempo depois da descendência de Abraão, porque ele, porque ele teve um filho prometido por Deus, e desse filho, especificamente Isaac, veio a descendência da onde sairia o Messias, Jesus Cristo. Então a gente vai prosseguir vendo isso. Então, que nessa semana você seja abençoado por essa passagem, que então até lá, né, e que Deus realmente te abençoe.